Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 31/8/2022. Estamos então no finalzinho do mês de agosto, mês dedicado às vocações. Hoje nós iremos refletir então o capítulo 23 do livro Imitação de Cristo, contra a vã ciência do século. Jesus. Não te deixes cativar pela elegância e sutileza dos dizeres humanos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude. Atenda às minhas palavras que inflam o coração, iluminam o espírito, levam à compunção e produzem muitas consolações. Nunca leias minha palavra como o fim de pareceres mais douto ou sábio. Aplica-te a mortificar teus vícios, porque isso te traz mais proveito que o conhecimento das mais difíceis questões. Por muito que estudes e aprenda, terás que referir tudo sempre ao único princípio. Sou eu que ensino ao homem a ciência e dou aos pequeninos mais clara compreensão do que os homens são capazes de ensinar. Aquele a quem eu ensinar, depressa será sábio e muito aproveitará espiritualmente. Ai daqueles que indagam dos homens muitas coisas curiosas e tratam poucos dos meios de me servir. Tempo virá em que aparecerá o Mestre dos Mestres, Cristo Senhor dos Anjos, para tomar lições de todos, isto é, para examinar a consciência de cada um. E com a lâmpada na mão, prescrutará então Jerusalém e revelará o segredo das trevas, fazendo calar as objeções das línguas humanas. Eu sou o que levanta no instante o espírito humilde, de maneira que compreenda melhor as razões das verdades eternas do que se houverá estudado 10 anos na escola. Eu ensino sem ruído de palavras, sem confusão de opiniões, sem espafalhato, sem contenta de argumentos. Eu sou o que ensina a desprezar as coisas terrenas, a aborrecer as coisas presentes, a buscar e apreciar as eternas, a fugir às honras, sofrer injúrias. Por em mim toda esperança, a não desejar coisa alguma fora de mim e amar só a mim com todo fervor acima de tudo. Alguns, amando-me inteiramente, aprenderão com isso coisas divinas e falavam coisas maravilhosas. Mas aproveitarão em deixar tudo do que em estudar questões sutis. A uns, porém, falo coisas comuns, a outros mais particulares. A alguns, revelo-me docemente em sinais e figuras. A outros, descubro os meus mistérios com muita luz. A mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos da mesma maneira. Pois eu sou o que interiormente ensina a verdade, prescruta o coração, penetra os pensamentos, inspira as ações, distribuindo a cada um segundo me apraz. Hoje em nossa reflexão, estamos ouvindo atentamente estas belas palavras em que Jesus vem nos dizer que Ele é o nosso verdadeiro Senhor, quem nos ensina muito e com quem devemos aprender muito. Por mais que nos esforcemos
nos colocamos à disposição, nós sempre temos algo a aprender com Jesus. Durante a sua vida na terra, o nosso grande Salvador mostrou que com grande amor e compreensão às pessoas nós conseguimos ensinar, assim como ele ensinou os pobres, os ricos, os rejeitados e os pecadores. Quantas lições Jesus deixou, e mostrando isso para todos aqueles que estavam com ele, ensinando que devemos amar a todos e ajudar mutuamente. É como ele nos pede: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nós devemos fazer isso demonstrando amor pelas pessoas, ajudando e criando essa consciência de que esse amor tem um grande valor eterno, e que devemos aprender cada vez mais a propagar esse amor. Entender sobre o Evangelho, sobre as palavras de Deus, nos envolve em uma sintonia e numa intimidade direta com Cristo. Por isso é necessário que nos esforcemos para conhecer a cada dia mais sobre a palavra de Deus. Porque os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele transmite para nós, nos ajudará a crescer e a cada vez mais edificar a nossa fé e fortalecer a nossa caminhada. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, ensina com verdades grandes coisas, assim como ele ensinava as pessoas através das parábolas que hoje ouvimos na Sagrada Escritura, na Bíblia. Com isso ele vai nos ensinando como é importante o arrependimento, como é importante perdoar, como é importante servir uns aos outros. E tudo isso faz com que nós vamos criando cada vez mais forças para levar adiante aquilo que ele nos pede, que é a sua palavra, que é o seu ensinamento. E com isso, nós vamos criando cada vez mais discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Cristo, que estão sempre na missão, que estão sempre a serviço dessa paz, desse amor e dessa responsabilidade de levar a palavra de Deus a todos. Nós ouvimos grandes pessoas falar sobre Deus, grandes pessoas às vezes que participam de grandes formações, mas como nos diz aqui no finalzinho desta nossa meditação, que é algo que é muito importante, a mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos da mesma maneira. Cada um aprende de uma forma, cada um transmite de uma forma. Desde que essa forma seja a forma do amor, que seja uma forma que ensine, mas que não menospreze, que não se coloque em sentido de grandeza, de vaidade, em achar que somos melhores só porque sabemos mais. E assim acabamos desprezando aquele que quer aprender, que está aberto para aprender coisas novas. Por isso, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, vamos também partilhando com aqueles que estão conosco, que são também nossos irmãos de caminhada, para assim possamos então construir um reino de amor, um reino de paz. E muito aqui nos chama a atenção quando nos diz o seguinte: atende às minhas palavras. É quando Deus diz a nós. E onde estão essas palavras? Estão na Bíblia,
nas orações que nós fazemos quando Deus fala conosco, que vai nos ajudando a entender melhor a nossa missão, o nosso caminho. Então, atende às minhas palavras que inflamam o coração, iluminam o espírito, levam à compunção e produzem muitas consolações. E, por fim, algo que é muito importante que nós possamos compreender é que essas palavras que ardem em nosso coração devem ser palavras que brotem como um testemunho de fé e de esperança para despertarmos então em outras pessoas essa vontade de caminhar com Cristo. O quanto é bom caminhar com Cristo, porque nós caminhamos para o caminho da verdade, para o caminho da vida eterna, para que um dia, quando estaremos lá junto com Cristo, pertinho dele, possamos nos orgulhar das boas ações que deixamos aqui e que fizemos também para os nossos irmãos e irmãs. Por isso, pense nisso, pratique o bem, seja uma pessoa que leva a palavra de Deus, seja um testemunho vivo na sua comunidade, por onde você passar. Eu desejo a você uma semana abençoada, muita paz e muita alegria em sua vida. Já chegando ao finalzinho desse mês, que possamos então fazer os nossos agradecimentos, reconhecendo a graça de Deus em tudo em nossa vida. Um grande abraço a você. Não se esqueça que é importante deixar sua curtida, deixar seu comentário e compartilhar também com outras pessoas a nossa reflexão de hoje. Grande abraço mais uma vez, paz e bem a todos e eu encontro você na sexta-feira.